Segundo Reis, capítulo 13. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. Essa palavra tem queimado o meu coração há alguns dias. E hoje à tarde, uma noite de Santa Ceia, comecei a pensar nessa noite. E o Senhor vem e traz de novo essa palavra ao meu coração. Glória a Jesus por isso. Segundo Reis, capítulo 13, verso 20, diz assim: Morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram-no o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Repita assim comigo. Na parte B, no verso 21, a partir de: E logo o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta palavra, Deus, porque essa é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para ir, Deus querido, de encontro o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Essa palavra, Deus querido Pai, ela é poderosa para nos libertar, para nos curar, para nos limpar. Essa palavra, Deus querido, ela nos edifica, ela nos transforma, Deus, cada vez que nós nos aproximamos dela. E que nessa noite, Senhor, não seja diferente, Deus. Que nosso coração, Deus, esteja totalmente entregue, sensível à tua presença neste lugar. Para que o Senhor nos alcance aqui, Deus querido, e mude realidades no nosso coração. Que o Senhor, Deus querido Pai, abra os nossos olhos espirituais nessa noite. Que nós sejamos, ó Deus querido, ricamente, Deus querido, edificados pelo Senhor neste lugar. Espírito de Deus, tenha liberdade de fluir aqui como o Senhor quiser. Tenha liberdade de tocar quem o Senhor quiser. Espírito Santo, age de forma poderosa e viva em cada coração nessa noite, através da tua viva e doce palavra. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Queridos, aqui nós vemos o final da história de um profeta. O final da história de todos nós é semelhante à história desse profeta. Mas algo aconteceu de diferente na vida desse profeta. Algo além da sua morte aconteceu nos finais dos dias desse homem sobre a terra. Queridos, o profeta Eliseu foi um profeta muito usado pelo Senhor. Um profeta que antecedeu Elias. Um profeta cheio do Espírito de Deus. Eliseu era um homem comum. Vivia em meio de uma família próximo ao Vale do Jordão. E seu pai chamava Safate. Quando ainda jovem, Elias encontra com Eliseu. E quando Elias encontra com Eliseu, Elias então chama Eliseu para andar com ele. Porque Elias faria de Eliseu o seu sucessor. Mas antes de Eliseu andar com Elias, os estudiosos dizem que Eliseu retornou para sua casa, sentou na mesa com seus pais, preparou um grande banquete. E depois desse banquete, Eliseu, ainda jovem, disse aos seus pais: eu recebi de um homem de Deus uma palavra, que era para que eu andasse com ele, para que eu me tornaria dele o seu sucessor. Queridos, dizem esses estudos que naquela hora, quando Eliseu acabou o almoço, ele se levantou e saiu da sua casa e nunca mais retornou à sua família. Nunca mais Eliseu retornou à sua família, porque a partir daquele dia que ele se levantou, ele disse sim
para um chamado, para um propósito de Deus para a vida dele. Sabe, queridos, o chamado de Deus para a nossa vida é uma passagem só de ida, não uma passagem de volta. O chamado de Deus para a nossa vida é um momento onde nós entregamos o controle completo de Deus, para Deus da nossa vida. A partir daquele momento, Eliseu saiu da sua casa e foi andar com Elias. E no decorrer dessa caminhada, queridos, nós sabemos que Eliseu era um discípulo fiel de Elias. Em muitos momentos, Elias dizia para Eliseu ficar, quando Elias iria ter alguns confrontos, mas Eliseu se levantava e continuava andando com Elias. Eliseu esteve ao lado de Elias até o último dia de vida de Elias sobre a terra. E quando Elias estava prestes a ir para o Senhor, a Bíblia diz que um redemoinho levou Elias para o Senhor. Não foi um carro de fogo, irmãos, foi um redemoinho. Levou Elias para o Senhor. E Elias pergunta a Eliseu: o que você quer? E Eliseu disse para ele: olha, eu quero uma porção dobrada da unção que há sobre a tua vida. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que quando a capa de Elias caiu, essa unção dobrada veio sobre a vida de Eliseu. Elias, durante o tempo que esteve sobre essa terra, através dele o Senhor realizou 7 grandes milagres. Foram 7 os maiores milagres pelos quais Deus realizou sobre a vida de Elias, enquanto Elias estava sobre essa terra. E sobre a vida do profeta Eliseu, nesse último momento, cumpre-se a palavra, completando-se os 14 milagres que aconteceram na tua vida, cumprindo-se a palavra de uma unção dobrada sobre a vida de Eliseu. Sabe, queridos, eu quero falar algo com você nessa noite, que o Senhor nesses dias tem ardido no meu coração. E quando essa passagem veio ao meu coração, eu pude entender a respeito de algumas coisas pelas quais Deus quer construir em nós. A Bíblia diz, queridos, que quando aquele homem foi lançado na cova onde Eliseu havia sido sepultado, quando aquele cadáver tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que aquele cadáver se levantou de pé e reviveu. Ou seja, ele voltou à vida. Era um homem morto, mas ao tocar nas estruturas de Eliseu, ele se colocou de pé. Ele voltou à vida. Eu quero falar algo com você nessa noite sobre estruturas. Quando as pessoas encostam nas nossas estruturas, o que tem acontecido com elas? Quais são as estruturas que nós temos construído dentro de nós para podermos alcançar pessoas, para podermos sermos instrumento de Deus por onde quer que nós andarmos? A palavra do Senhor diz, querido, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As estruturas, querido, falam da nossa vida, daquilo que há no nosso interior. Quando um cadáver chocou nas estruturas de Eliseu, aquele cadáver voltou à vida, porque havia uma unção sobre a vida daquele homem. Havia, sabe, algo tão poderoso sobre a vida daquele homem, que mesmo depois de morto, aquele homem ainda pôde ressuscitar um morto. Mesmo depois de morto, ao tocar nele, ainda saiu dele vida de Deus, ao tal ponto daquele homem ser ressuscitado ao tocar em Eliseu.
O que o Senhor tem construído em nós nesse tempo? É só nós começarmos a olhar ao nosso redor que nós iremos conhecer o tipo de estrutura que tem sido construída em nós. Se nós olharmos dentro da nossa casa, o que tem vivido a nossa família, como tem sido a nossa esposa, os nossos filhos, você vai começar a entender o tipo de estrutura que tem sido construída dentro de você. Queridos, Deus nos traz para um lugar como esse, porque Ele quer construir em nós estruturas, porque quando nós sairmos daqui, nós iremos nos deparar com muitas situações e pessoas de diversas maneiras, que precisam de um toque de Deus, que precisam ser alcançadas pelo Senhor de alguma forma. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, porque Deus, Ele vai construindo em nós a cada dia, essas estruturas que são capazes de alcançar pessoas, de tocar pessoas, para que elas possam voltar a viver. Pastor, mas como que Deus vai construindo essas estruturas dentro de nós? A Bíblia, quando diz que todas as coisas cooperam, ela está dizendo de todas as coisas, coisas boas e coisas às vezes difíceis, às vezes complicadas, às vezes desafiadoras, situações que nós vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e vivemos com o Senhor, são responsáveis de construir as estruturas dentro de nós. Porque, queridos, nós somos chamados a ser aqueles pelos quais a luz do mundo resplandece sobre as trevas. Nós somos chamados como o sal da terra, aquele que influencia, aquele que revela, aquele pelo qual nós temos servido. Então, queridos, no caminhar do nosso viver, nós iremos deparar com situações da nossa vida que às vezes nós achamos que elas são para mal, mas na verdade não são, mas são para bem. Porque de alguma maneira elas estão construindo dentro de nós uma estrutura, do qual nos traz maturidade, crescimento, e que isso amanhã servirá como um canal da onde pessoas serão alcançadas através da sua vida, através daquilo que Deus tem feito em você. Entenda, tudo aquilo que você tem vivido nesse tempo, Deus está usando para construir uma estrutura dentro de você. Tudo aquilo que você tem vivido nesse tempo, Deus está usando de alguma maneira para edificar as suas estruturas do seu interior, para que isso se torne ainda mais forte, para que isso se torne ainda mais sólido, para que isso se torne ainda mais vivo. Porque, queridos, não pense você que a minha vida e a sua vida é somente de vir aqui durante os dias da semana. Mas o nosso vir a esse lugar é exatamente o momento pelo qual Deus nos desperta a respeito daquilo que Ele está fazendo em nós, para fazer através de nós. Para se mover através de nós. Eliseu caminhou com o homem de Deus. Eliseu vivenciou situações e situações com Elias. Eliseu, ele passou por situações e situações com Elias. E tudo aquilo foi construindo dentro dele estruturas pelas quais amanhã, isso seria instrumentos pelos quais Deus usaria para tocar a vida de pessoas. O que tem acontecido com as pessoas que têm se aproximado de nós? As pessoas que nós temos relacionado, o quanto nós temos influenciado elas, o quanto nós temos dado aquilo que temos recebido de Deus para elas. Queridos, entenda isso. Não há outro motivo nessa terra de você relacionar com as pessoas que seja maior do que você dar a elas o que você tem recebido de Deus. Não há outro motivo maior a você dar para as pessoas aquilo que você tem recebido de Deus.
Nós relacionamos com as pessoas em diversos âmbitos. Mas, queridos, nada pode anular e nada é maior do que aquilo que Deus tem construído dentro de você para a vida delas. Entenda isso. Se Deus te plantou num lugar, é lá que o Senhor quer manifestar aquilo que Ele tem colocado dentro de você. Se o Senhor tem te levado a um lugar e você tem chegado lá e visto que esse lugar está difícil, está complicado, queridos, glória a Deus porque você chegou neste lugar. Porque quando você chega neste lugar, você pode então mudar essa realidade por causa daquilo que Deus tem construído dentro de você. Por causa daquilo que Deus tem colocado dentro de você. Não há outro motivo pelo qual, queridos, nós relacionamos com as pessoas que seja maior do que nós darmos aquilo que temos de Deus para elas. E entenda isso, enquanto você não entender essa verdade, você vai ficar vivendo a vida inteira querendo se encher de coisas pelas quais não te alimentam mais. Porque, queridos, o fluir de Deus na nossa vida é como uma fonte. Ela jorra, mas se nós não abrirmos a boca, ela empoça. E se ela empoçar, ela não vai mais se tornar saudável. Então você precisa deixar com que Deus use aquilo que Ele tem construído dentro de você. Aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Aquilo que Deus tem trabalhado com você, no pessoal, na família, em todos os âmbitos da sua vida. Há algo que Deus está trabalhando com você. Entenda que isso são formas e meios pelos quais Deus vai criando estruturas dentro de nós. Porque amanhã chegará pessoas até nós vivendo as mesmas coisas. Amanhã, pessoas que estarão passando as mesmas situações chegarão até nós. Pessoas que estão passando situações adversas, inúmeras, chegarão até nós. Por quê? Porque Deus está construindo estruturas em nós que são capazes de trazer vida às pessoas que se aproximam de nós. Além dessas estruturas pelas quais Deus está construindo dentro de nós, a consciência de que nós temos, de que Ele habita em nós, é uma consciência que nos faz entender, queridos, que nós temos tudo aquilo que é suficiente, não só para nós, mas para alcançar aqueles que se aproximam de nós, para atingir aqueles que se aproximam de nós, para sermos um reflexo para aqueles que caminham conosco, para aqueles que andam conosco. Queridos, o Evangelho, ele consiste em você manifestar o que você tem recebido. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e se tornou homem. E aqui na terra ele serviu. E aqui na terra ele deu daquilo que Deus havia lhe dado aqui na terra como homem. Ele então deu. Por quê? Porque havia uma estrutura em Jesus, aonde que as pessoas que se aproximavam dele, de alguma maneira, elas eram transformadas. De alguma maneira, elas eram curadas. De alguma maneira, elas recebiam um milagre. De alguma maneira, elas eram tocadas. De alguma maneira, elas se quebrantavam. Por quê? Porque as estruturas de Jesus eram um lugar de vida, que onde aqueles que tocassem nele, eles seriam sarados, eles seriam curados, eles seriam transformados. Então, queridos, aquele homem foi lançado naquela cova e tocou nos ossos de Eliseu. E quando ele tocou nos ossos, morto, ele voltou à vida, ele reviveu e se colocou de pé. Entenda isso, queridos. Muitas pessoas que te procurarão, elas procurarão você por causa daquilo que você tem construído em Deus. Muitas pessoas que chegarão até você, elas estarão atrás daquilo que você
que Deus tem deixado, que você tem deixado Deus construir dentro de você. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando, as situações que nós vencemos, todas elas nos habilitam, elas nos capacitam, elas nos estruturam para alcançar a vida de alguém, para tocar a vida de alguém. Eu me lembro, queridos, aqui, quantas pessoas chegaram aqui nesse lugar completamente destruídas. Em 2014, Deus trouxe uma palavra no meu coração. Eu estava orando ao Senhor sobre o meu chamado. Eu queria sair, eu queria poder atingir outros lugares. E eu comecei a orar a Deus sobre isso. Senhor, eu preciso entrar em alguns lugares nessa cidade que ainda não entrei. E eu comecei a orar a respeito disso, para que o Senhor pudesse abrir essas portas, para que eu pudesse entrar em lugares nessa cidade que ainda não havia entrado. E eu orando acerca disso, o Senhor um dia trouxe no meu coração que o Senhor estava me chamando para manifestar o que Ele havia construído em mim para a vida da igreja. Porque muitos eram aqueles que estavam dentro da igreja e aqueles que estavam fora das igrejas, que um dia estiveram lá, que estavam feridos, machucados, decepcionados e distantes do Senhor. O Senhor me fez entender, queridos, que aquilo que Ele estava construindo em mim era para restaurar um povo que já era dele. Era para erguer um exército que estava caído. Era para erguer um povo que estava, sido completamente destruído. E a partir daquele momento, queridos, eu comecei a falar com Deus sobre isso. Senhor, mas como assim? O Senhor quer que eu fique na igreja local, eu só trabalhe com a vida da igreja local? O Senhor estava falando isso comigo, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor estava reestruturando, o Senhor estava restaurando um povo para um outro povo que chegaria, para um outro povo que viria. Então, queridos, e nisso o Senhor me levou a vários processos na minha vida, aumentando o nível da fé, aumentando o entendimento, me fazendo enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes, construindo estruturas pelas quais pessoas chegariam frustradas, machucadas, feridas, e elas sentariam em onde você está sentado, e o Senhor iria trabalhar na vida delas, o Senhor voltaria a alegria delas, o Senhor voltaria o gozo delas, o Senhor ativaria elas novamente. Pessoas que estavam fora, pessoas que estavam distantes, pessoas que não queriam mais saber do Evangelho, estavam decepcionadas com líderes, decepcionadas com várias pessoas, havia sido ferido nas igrejas, nos lugares por onde ela tinha passado, e o Senhor estava trazendo essas pessoas, porque o Senhor estava construindo algo em mim para a vida delas. Deus está construindo algo em você para alguém. Deus está construindo algo em você para alguém. Entenda isso. Eu nunca saí da minha casa para me evangelizar nenhum bairro dentro de Caldas Novas. Pastor, você está falando isso porque você se orgulha disso? Não. Eu não tenho orgulho nenhum disso. Pelo contrário, eu queria ir em todos os bairros. Mas quando o Senhor me chamou para pregar, Ele disse assim: prega porque eu vou trazer as pessoas. Prega porque eu vou trazê-las. Eu vou levar elas aonde você está. Porque o Senhor estava construindo em mim uma estrutura para o tipo de pessoas que Ele traria até mim. O tipo de pessoas que Ele traria a este lugar.
O tipo de pessoas que ele iria, sabe, trazer, que estavam frustradas, decepcionadas, machucadas, feridas, mas eram pessoas, sabe, que um dia estiveram com ele. Pessoas que um dia caminharam com ele, pessoas que um dia estavam imersas, que viveram coisas poderosas nele, mas agora estavam frustradas, decepcionadas, feridas e machucadas. Mas o Senhor disse: olha, a hora que eu começar a ministrar sobre essas pessoas, o Senhor vai trazer elas de volta. O Senhor vai ativar elas de novo. O Senhor vai acender dentro delas de novo. Aquela chama que um dia foi acesa e com o tempo foi se apagando. Queridos, o Senhor foi me levando a vários processos nisso. Na minha vida, em todas as áreas da minha vida, Deus foi trabalhando. Para quê? Para que eu pudesse estar aqui, trazendo uma palavra de vida para aqueles que um dia haviam se encontrado com o Senhor. O Ministério da Vida na Palavra agora são 6 igrejas. Dessas 6 igrejas, 5 delas eram pastores frustrados. 5 delas eram pastores machucados, feridos. Eram pastores que estavam decepcionados, que haviam sido de alguma forma machucados. E haviam desistido. Isso tem a ver, queridos, com aquilo que Deus tem construído dentro de você. Existem pessoas que Deus vai trazer até você. Então, querido, não murmure, não reclame por aquilo que você está vivendo hoje. Porque Deus está vendo pessoas que chegarão até você, do qual você será para elas amanhã uma palavra, uma resposta do próprio Deus, de poder erguer, levantar e ver essas pessoas se tomando forma novamente, por causa daquilo que Deus está construindo dentro de você, por causa daquilo que Deus está, sabe, trazendo dentro de você, aquilo que Deus está edificando dentro de você. Talvez a gente passe por alguns momentos na vida que a gente pergunta: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Parece que isso não tem nada a ver com a minha vida. Por que eu estou enfrentando essas situações? Por que eu estou vivendo essas situações? Às vezes nós olhamos, a gente vê e parece que não tem nada a ver com a vida da gente. É porque Deus está vendo que tem muitas pessoas que chegarão até você. Talvez elas não consigam passar por aquilo que você passa. Talvez elas não consigam viver aquilo que você vive. Mas porque você tem entendido que Deus está construindo uma estrutura em você, você permitirá Deus trabalhar em você, porque amanhã essas pessoas chegarão e você vai mostrar para elas o caminho da cura, o caminho da restauração, de como Deus pode mudar e transformar a realidade delas, porque você deixou Deus construir em você uma estrutura. Deus precisa de pessoas que permitem ser construídos, para que Ele possa usá-las, para ser uma mão, para ser um braço, para serem pessoas que manifestarão a vida de Deus, para que traga vida a pessoas que estão mortas, a pessoas que estão distantes, a pessoas que estão feridas, a pessoas que estão machucadas. Queridos, eu não sou de Caldas Novas, mas eu nunca vi uma cidade com tanto cristão ferido e machucado. Nunca vi. Pessoas que passam por vários lugares, mas elas se ferem em um lugar, elas correm para outro. Se ferem em um lugar e correm para outro. Se ferem em um lugar e correm para outro. Se ferem em um lugar e correm para outro. Caldas Novas, queridos, precisa de pessoas que permitem Deus construir estruturas nele, ao ponto, quando essas pessoas se chegarem, elas irão receber de Deus algo que trará a vida a elas novamente, algo que poderá despertá-las, ativá-las novamente, aquilo que o Senhor tem para elas. Nós chegamos a ter aqui uma época, querido, 9 pastores dentro da igreja, vindo de diversos lugares, feridos, machucados, decepcionados de diversas situações. E eu orava a Deus e falava: Senhor, por que esses pastores estão vindo para cá?
Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Pessoas vindo de tantos lugares, Senhor, me dá filhos. Eu orava, Senhor, me dá filhos, aqueles que não te conhecem, aqueles que comecem do zero, aqueles que comecem de novo. E então eu via Deus trabalhando na minha vida, Deus forjando a minha vida, Deus me levando a viver as situações. E a minha esposa do lado, e às vezes ela ficava assim, meu Deus, que coisas tensas que tem acontecido, que situações tensas que tem acontecido. Mas tudo isso, queridos, eram processos para atingir pessoas que estavam feridas. Aquele homem que foi lançado na cova de Eliseu estava morto. Estava morto, eles jogaram ele lá, o cadáver, e ressuscitaram. E a Bíblia diz que ele se levantou e se colocou de pé e reviveu. O Senhor, querido, está procurando pessoas que Ele pode construir estruturas, para que Ele possa restaurar um povo dentro dessa cidade, para que Ele possa restaurar pessoas que foram feridas, que foram machucadas, pessoas que de alguma forma foram, deixadas. E o Senhor está levantando homens e mulheres, pessoas que estão dispostos a deixar Ele construir estruturas, como foi construída na vida de Eliseu, para serem instrumentos de Deus, para restaurar um povo ferido, machucado, nesse lugar. Quero que você feche os teus olhos por um tempo. Feche os teus olhos. Deixe Deus construir. Deixe Deus construir em você. Às vezes, a sua luta maior nesse tempo, o seu embate maior nesse tempo, é porque você não tem entendido aquilo que Deus tem feito. A verdade é, queridos, que às vezes nós não entendemos. O que Deus espera é que nós nos rendemos. O que Deus espera é que nós nos entreguemos. O que Deus espera é que nós simplesmente confiemos nele. Que nós simplesmente entreguemos a Ele. Porque assim Ele poderá construir em nós estruturas que são capazes de sustentar aquilo que está em ruína, aquilo que está sendo destruído, aquilo que está sendo a cada dia mais ferido e mais machucado. Talvez você nesse tempo tenha lutado contra essas coisas. Você olha, parece Deus, parece que as coisas não rompem. Você tem tentado mexer com algumas coisas e elas parecem que não acontecem. Elas parecem que não tomam rumo, elas não tomam sentido na tua vida. Talvez o que você está fazendo é sair daquilo que Deus começou a construir em você. Entenda isso, querido. Se coloque no lugar aonde Deus quer construir algo em você para um povo. Há um clamor de um povo nessa cidade, há um clamor de um povo que precisa encontrar a água pura, que precisa encontrar o alimento sólido. Há um clamor de um povo nessa cidade que clama por uma restauração genuína, por um despertar verdadeiro. Há um povo que clama nessa cidade por algo, por uma essência perdida. E talvez seja você nesse tempo que o Senhor tem chamado a construir,
que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem levantado a construir. Ah, pastor, eu não entendo. Não procure entender. Se renda. Se renda. Isaías não procurou entender o que Deus queria. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías não procurou saber: Senhor, você quer que eu fale o quê? Para onde? Para que povo? Que hora? Quando? Que jeito? Não, Isaías não. Isaías simplesmente se colocou ali e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor disse: eu vou te enviar uma casa rebelde. Você vai pregar, eles não vão te escutar. É um povo de coração duro. Eu não sei, queridos, aquilo que o Senhor quer fazer através de você. Mas uma coisa eu sei. Ele quer construir algo em você, mas você não tem permitido há tanto tempo. Ele quer construir algo em você e você não tem permitido. Você tem usado de fugas de diversas maneiras, de diversas formas. Você tem olhado por muitas janelas. E a única coisa que o Senhor quer é que você olhe para o alto, para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Porque Ele quer construir em você, Ele quer pegar os cacos da sua vida, Ele quer pegar tudo aquilo que um dia Ele sarou, tudo aquilo que um dia Ele curou, tudo aquilo que um dia Ele restaurou, e Ele quer alinhar isso para atingir pessoas, para atingir pessoas que estão em cacos, pessoas que estão desfiguradas, pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas. Deixe Ele construir em você. Há profetas de Deus aqui nessa noite, há profetisas de Deus aqui nessa noite, há homens e mulheres que Deus... Eu não precisava pregar isso para você hoje, porque você já tem ouvido tudo isso de Deus. Mas um dia eu decidi não questionar. Eu decidi não perguntar por quê. Eu decidi me render. E quando eu comecei a me render, Deus começou a construir. E Deus então começou a construir em mim algo para um povo que estava destruído. E há pessoas aqui nessa noite que Deus deseja construir algo para pessoas que estão destruídas. Há pessoas aqui nessa noite que Deus deseja colocar algo tão poderoso dele dentro de você, que onde você chegar, as pessoas irão te tocar e elas receberão aquilo que você tem tido de Deus. Aquilo que Deus tem construído em você começará a se manifestar para a vida delas, para o coração delas. Quem é você? Quem é você? Há dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Uma que Deus quer construir algo para alguém, e outras que Deus está juntando para restaurar o que um dia você viveu, o que um dia você experimentou na presença dele, o que um dia você nem dormia de noite direito, esperando o dia amanhecer para você começar a fazer aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo,
Sopra neste lugar, Senhor. Sopra neste lugar, Senhor. Oh Espírito Santo, sopra neste lugar, Senhor, e atinge os corações. E atinge os corações nessa noite, a quem o Senhor quer construir, e a quem o Senhor quer juntar, e sarar, e restaurar. Tenha liberdade, Senhor Jesus. Tenha liberdade, Senhor Jesus. Eu quero te deixar livre nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui ajoelhar no altar. Se você quiser ajoelhar na sua cadeira, você sabe exatamente aquilo que o Senhor falou com você nessa noite. Você sabe exatamente aquilo que o Senhor trouxe no seu coração nessa noite. Você sabe exatamente aquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Oh, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da não queira entender. maneira que te agrade. Somente se renda. Hora e em qualquer Somente se renda. coisa que a mim Porque Ele sabe o que fazer. Senhor, Ele sabe o que fazer. usa-me, Somente se renda. Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Oh sim, Jesus. Oh sim, Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte Quero chamar os sobre pastores as aqui. águas, como abrigo Vamos ministrar sobre as pessoas que estão aqui na frente. como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Jesus. Que a minha vida Oh Jesus. Senhor, Oh Jesus. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que Deixa Deus acerta construir. o alvo. Eu quero ser usado da Deixa Deus tocar nas suas maneira estruturas. que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Aleluia. Que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Espírito Santo.
Santo, levanta um exército aqui, Senhor. Levanta um exército aqui, Senhor. Há um clamor nessa cidade, Deus. Há um clamor nessa cidade, Deus. Há um clamor nessa cidade. Levanta um exército aqui. Levanta um povo seu aqui. Levanta homens e mulheres aqui. Profetas do Senhor. Profetas do Senhor para esse tempo. Levanta pastores, evangelistas, apóstolos. Levanta mestres. Levanta pessoas. Levanta um exército aqui. Para esse tempo. Para esse tempo. Para esse tempo. Oh, aleluia. Aleluia. E usa-o, Senhor. E usa-os nessa cidade, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero Vamos colocar de pé. Coloque de pé. Oh, Deus. Oh, Pai. Sim, Jesus. Oh, sim, Jesus. Suas ordens digam como um farol, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta. Aleluia. Eu quero ser usado da maneira Aleluia. qualquer hora. Oh, Espírito Santo. Levante um exército aqui, Senhor. Levante um exército aqui, Senhor. Há um clamor nessa cidade, Deus. Há muitos vales de ossos secos dentro dessa cidade, Deus. Há muitos lugares, ó Deus, que precisam ser alcançados por homens e mulheres que foram construídos na sua presença. Por homens e mulheres que deixaram o Senhor construir as suas estruturas, forjar as suas estruturas. Homens e mulheres que não param quando o vento sopra, que não param quando a circunstância chega, que não param quando as coisas não vão bem. Levanta um exército aqui, Deus. Levanta, Pai, um exército aqui de homens e mulheres. Oh, levanta um exército aqui de homens e mulheres que permitem, que se rendem, que não questionam, mas se rendem, que se entregam, que permitem o Senhor fazer neles aquilo que o Senhor deseja. Homens e mulheres que não têm a tua vida mais preciosa do que cumprir aquilo pelo qual foram chamadas no Senhor, que não tenham a vida mais preciosa do que cumprir aquilo que foram chamadas no Senhor. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres, que o Senhor possa construir estruturas aonde muitos chegarão, mortos, feridos, machucados, e encontrarão cura, e encontrarão restauração, e encontrarão bálsamo. Oh, aleluia! Você que faz parte desse exército, levante a sua mão, levante as suas mãos, e comece nessa noite a falar com Ele. Deus, constrói em mim o que essa cidade precisa, constrói em mim o que vidas precisa, constrói em mim, faça de mim um canal para atingir aqueles que precisam te conhecer, aqueles que precisam ser restaurados, aqueles que precisam ser curados. Oh, Espírito Santo, construa em mim uma estrutura aonde pessoas chegarão
e elas não mais serão as mesmas. As pessoas que chegarem perto, as pessoas que se aproximarem perto, elas não mais serão as mesmas, porque há em você uma estrutura criada por Deus para dar vida àquele que não tem, para curar aquele que está enfermo, para sarar aquele que está ferido, e para trazer alegria naquele aonde há tristeza. Espírito Santo, Espírito Santo, levanta um exército aqui nesse lugar. Levanta um exército aqui nesse lugar. Oh, Quebranta, oh, transforma, oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, usa-me, oh, Espírito Santo, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. recanarabasora, banarabassantarabas, recanaralaiandorolobosoye. Farol que brilha, Levanta o exército, Senhor, onde sobre as águas, para esse tempo, para esse tempo, o exército, o exército, para esse tempo, para esse tempo. Palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Podem ficar de pé. Quero chamar os diáconos que pegam os elementos da ceia, por favor.